Bom dia a todos, então. A gente vai começar mais uma aula para o terceiro ano. O tema da aula de hoje vai ser probabilidade, certo? Peço que todos que estiverem participando com a gente, se quiser utilizar o chat para poder perguntar também, pode perguntar. Quem está assistindo gravado, se quiser deixar os comentários também, a gente vai estar respondendo as perguntas que forem aparecendo, tá bom? Bom, vamos entender primeiramente, né? Vamos olhar nos tópicos da nossa aula de hoje. Então a gente vai ver o que que é probabilidade, qual que é a definição, onde que a gente utiliza isso, o que são experimentos, o que é espaço amostral, evento, lei de Laplace e o confronto entre possibilidade e probabilidade. Primeiramente, vamos definir o que que é probabilidade, né? Então, probabilidade é o ramo da matemática em que as chances de ocorrência de experimentos são calculadas. É por meio de uma probabilidade, por exemplo, que podemos saber desde a chance de obter cara ou coroa no lançamento de uma moeda até a chance de erro em pesquisas. Então, já para a gente poder entender melhor o que é probabilidade, já vamos diferenciá-la, né, do que é possibilidade. Então, a gente tem essas duas palavras, possibilidade e probabilidade. Qual que é a diferença? Possibilidade é a chance de algo acontecer, algo que pode ou não acontecer, certo? Então, será que hoje é possível chover? Será que é possível ir a tal lugar? Então, eu estou perguntando se é possível ou não fazer tal coisa, né? Acontecer determinada coisa. Quando eu estou falando de probabilidade, eu estou falando exatamente do número. Qual é a chance disso acontecer ou não, né? Em números, qual que é, por exemplo, em porcentagem, qual é a porcentagem de chance de chover hoje, né? Chover hoje é uma possibilidade ou não, mas qual é a chance disso acontecer? Então a gente utiliza a probabilidade para estar calculando isso. Então, algumas aplicações da probabilidade. Uma muito famosa, né? Nos sorteios de loteria, por exemplo. Quando você tem lá uma cartela que você vai marcar a Mega Sena, você vai marcar a Loto Fácil, ou qualquer outro jogo que envolva sorteio, a gente está trabalhando com probabilidade. Qual seria a probabilidade de você ganhar na loteria, por exemplo? Qual seria a probabilidade de, num bingo, você ser o vencedor daquele bingo? Né? Isso tudo depende de quantas pessoas estão participando, qual a quantidade de números que tem ali, né, para você marcar, quantos números você pode marcar, né? Então a gente vai entender um pouquinho melhor como que a gente calcula essa probabilidade. Como eu disse para vocês, todos os tipos de jogos. Então, o lançamento de um dado, em que a gente tem as possibilidades de faces que esse dado vai cair virado para cima, lançamento de moedas, o próprio bingo, certo? Qualquer tipo de sorteio. Então, imagina aquela roleta que você coloca ali cupons de supermercado para concorrer a um carro, por exemplo. Qual é a chance de você ser o contemplado, né? E também na questão da previsão do tempo, né? Qual é a chance de chover hoje? Qual é a chance de fazer sol hoje, né? De acordo com a umidade, de acordo com a estação, qual é a chance da temperatura hoje ser maior que tantos graus? Então a gente está usando tudo isso, a probabilidade, certo? Dentro da probabilidade, a gente precisa entender que a gente tem experimentos. O que são esses experimentos? São coisas que a gente faz para poder determinar a certa probabilidade. Esses experimentos, eles podem ser divididos em dois, aleatórios e deterministas, né? Os experimentos aleatórios são aqueles que você desenvolve ali, você propõe ali, mas você não sabe exatamente qual vai ser o resultado, né? Por exemplo, lançamento de uma moeda. Você não sabe se quando você lançar a moeda, se vai sair cara ou coroa. Existe essa possibilidade, mas você não sabe exatamente qual vai ser o resultado. Lançamento de um dado, você não tem como determinar exatamente qual face vai cair virada para cima,
né? Previsão do tempo, como o próprio nome já diz, é uma previsão. Não tem como você garantir que vai acontecer dessa forma, certo? Sorteio de um cupom. Não tem como você adivinhar qual cupom ali vai ser sorteado, né? A não ser que seja um jogo falho, mas a gente está falando de experimentos, né, normais, sem nenhuma interferência. Tempo que uma lâmpada irá durar. Apesar da gente ter uma estimativa de quanto tempo irá durar, tudo depende de como essa lâmpada está sendo utilizada, né? Se você fica lá acendendo e apagando a lâmpada, provavelmente o tempo útil dela vai ser menor, né? Então a gente está falando de experimentos aleatórios, são esses experimentos que a gente não sabe o resultado a princípio. Já os experimentos deterministas são aqueles que com certeza a gente sabe qual vai ser o resultado. Exemplo: furar um balão cheio. O balão vai estourar. Se ele estiver cheio d'água, vai derramar. Isso é um experimento determinista. Você sabe o que vai acontecer. Deixar um prego cair num copo d'água. O que vai acontecer? A água vai derramar, a água vai espirrar, certo? E o prego vai afundar. São experimentos que a gente sabe o que vai acontecer. Calcular a área de um quadrado de lado 9 centímetros. A área do quadrado de lado 9 centímetros é determinada. Você consegue calcular e é um valor único. Não tem como variar este valor de área, certo? Já que o quadrado continua tendo 9 centímetros de lado, ok? Então, esses experimentos, a gente consegue diferenciá-los como aleatórios e deterministas. E esses eventos que são chamados de aleatórios é o foco principal da probabilidade, certo? Para a gente entender, então, o que é, como que a gente faz para calcular essa probabilidade, a gente precisa definir alguns termos. Um dos primeiros termos que a gente precisa definir é o que é espaço amostral, certo? Então, espaço amostral ou espaço de resultados é o conjunto de todos os resultados possíveis de uma experiência aleatória. Então, lembra aquelas experiências aleatórias que a gente acabou de falar? Que você não sabe exatamente qual vai ser o resultado? Então, quando a gente pega todos os possíveis resultados, a gente está falando de um espaço amostral, um espaço de resultados. Quer dizer que qualquer resultado está dentro daquele espaço. Ou seja, tudo aquilo que estiver fora desse espaço amostral não tem como acontecer. Exemplo: experiência 1. Lançamento de um dado. O dado tem 6 faces. Cada lado tem um número, né? E quando a gente joga esse dado, as possibilidades são 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Então existem 6 possibilidades. Porém, né, existe uma sétima possibilidade? Existe como sair o número 7? Não, porque o espaço amostral é definido entre 1 e 6. Então, essas são todas as possibilidades de resultados. Então, esse é o espaço amostral. Espaço amostral dentro da probabilidade, ele é definido como a letra S, né? E é um conjunto, por isso que tem as chaves aí para poder falar quais são os elementos desse conjunto. A experiência 2. Resultado de um jogo de futebol. Então, no jogo de futebol, pode acontecer 3 possibilidades: ou uma vitória, ou empate, ou derrota. Não tem como acontecer nenhum outro resultado além desses 3. Então, o espaço amostral é vitória, empate e derrota. E o número de elementos desse espaço amostral são 3, certo? Experiência 3. Brincadeira de par ou ímpar. Na brincadeira de par ou ímpar, ou tem como número ser par ou ímpar. Não tem nenhuma outra possibilidade. Então, o espaço amostral é formado apenas por esses 2 elementos. No lançamento de uma moeda, por exemplo, a gente está falando de um espaço amostral de cara ou coroa. Não tem como sair outro lado, certo? Então, a gente está sempre falando de todas as possibilidades de resultados para aquele evento, certo? Para aquela experiência, desculpa. E aí, falando em evento, né? O que é o evento? O evento é um subconjunto do espaço amostral. O que é isso, né? Quer dizer que eu fiz aquele espaço amostral, vi todas as possibilidades,
e uma delas vai acontecer. Então, isso vai ser o meu evento, o meu acontecimento, certo? O que de fato aconteceu, o que de fato eu quero, certo? Então, os eventos, eles podem ser classificados como? Então, primeiramente, ele pode ser classificado como elementar ou composto, né? Elementar só tem um elemento, né? Só tem uma possibilidade. Composto possui mais de um elemento, possui mais de uma possibilidade. Evento também pode ser classificado como impossível, possível ou certo. Impossível, não tem nenhuma chance de acontecer, 0% de chance de acontecer, certo? Daqui a pouco a gente vai ver exemplos de um evento impossível. Evento possível, ou também ele pode ser chamado de evento provável. Existe alguma chance de acontecer. Não sei qual é essa chance, mas existe essa possibilidade de acontecer. Evento certo sempre vai acontecer. Quer dizer que a chance de acontecer é de 100%. Só tem como acontecer isso, certo? Então vamos ver alguns exemplos. Lancei um dado, né? Então, a experiência, eu lancei um dado. O dado tem 6 possibilidades. Então, meu espaço amostral, como a gente já viu, é de 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, certo? Eu quero saber na letra A qual a possibilidade, a probabilidade de sair o número 4, né? Primeiramente, sair o número 4. Ele é um evento, né? Joguei o dado, saiu o número 4. Foi um evento, aconteceu. Esse evento, primeiro, ele é o quê? Provável. Por quê? Tem chance de acontecer? Tem, porque o número 4 está aqui no conjunto do espaço amostral. Então, se ele está lá, tem chance de acontecer. Então, ele é provável ou possível, certo? E ele é elementar, porque no dado só tem um número 4. Então só tem uma possibilidade de sair o número 4. Então esse sair o número 4 é um evento provável e elementar. Letra B. Sair o número 8. Ora, o número 8 não está ali no espaço amostral, certo? Então, se ele não está dentro do espaço amostral, ele é impossível de acontecer, 0% de chance. Não tem como eu lançar um dado e sair o número 8, certo? Então, isso é impossível, certo? Letra C. Sair um número menor que 7. Todos os números que estão no dado são menores que 7, certo? Então, se eles todos são menores que 7, qual que é a chance disso acontecer? 100% de chance. Porque qualquer número que sair ali vai ser menor que 7. Então, esse evento é um evento certo. 100% de chance de acontecer, certo? Sempre vai acontecer. E ele também é um evento composto, porque tem mais de um elemento, né? A gente tem 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Letra D. Sair um número par. Dentro dos números que estão ali no espaço amostral, a gente tem como números pares o 2, o 4 e o 6. Então, é um evento provável, possível, pode acontecer, certo? E ele também é um evento composto. Por quê? Porque tem 3 elementos, então tem mais de um elemento, ele é composto. Ele não é certo, por quê? Porque pode sair o número 3, por exemplo, que não é par, certo? Então, ele é um evento provável, ou seja, é um evento que é possível. Para a gente poder então calcular qual é a probabilidade de um evento, a gente utiliza a chamada lei de Laplace, né? Laplace foi um matemático e ele criou essa lei em que é possível calcular a probabilidade de acontecer determinado evento, qual a chance disso acontecer, certo? Então a gente tem aí uma formulazinha bem simples, em que P de E, o que que significa isso? A probabilidade de acontecer determinado evento, certo?
Seja ele sair uma determinada face, escolher um determinado número. Então, a probabilidade desse evento acontecer vai ser o número de casos favoráveis dividido pelo número de casos possíveis. Vamos entender o que são esses casos favoráveis e os casos possíveis. Casos favoráveis, a palavra favorável geralmente nos lembra algo bom, né? Mas nem sempre. Quando a gente está falando de casos favoráveis, é algo que obedece àquilo que eu quero, aquilo que eu quero saber a probabilidade. Pode ser uma coisa ruim. Então, por exemplo, qual a probabilidade de eu ser atingido por um raio? Certo? Eu estou falando de casos favoráveis, ou seja, ser atingido por um raio. Isso é um caso favorável, não para mim, né? Porque vai ser uma coisa ruim, mas é aquilo que eu quero saber a probabilidade. Então, qual a possibilidade de eu ser atingido por um raio? Então, eu estou falando dos casos em que o raio vai realmente cair em mim. Então, esses são os casos favoráveis. Casos possíveis, né? São todas as possibilidades que existem, certo? Então, não vou dar exemplo do raio, porque são infinitas possibilidades de onde o raio vai cair, certo? Mas, por exemplo, quando eu lanço um dado, existem 6 possibilidades. Então, são todas os 6 casos possíveis. É o que a gente chama, né, de espaço amostral. Então, é todas as possibilidades que existem naquele momento, certo? Então vamos ver um exemplo, né? A gente tem aí, qual a probabilidade de sair cara no lançamento de uma moeda, certo? Então lancei uma moeda. Qual a possibilidade de cair cara? Bom, existem duas possibilidades no total. Ou a moeda vai sair cara, ou ela vai sair coroa, certo? Dessa possibilidade, apenas uma é favorável. Por quê? Porque eu quero que seja cara. Então, cara é a minha possibilidade favorável. Portanto, a probabilidade de sair cara, que é o meu evento, vai ser um caso favorável, tá aqui em cima, dividido pelo total de casos possíveis. Ou vai sair cara ou vai sair coroa, então vai ser 2 casos possíveis. 1 dividido por 2 é meio, que é a mesma coisa que 50%. Então, existe 50% de chance de sair cara no lançamento de uma moeda. Ou seja, existe 50% de chance de sair coroa no lançamento de uma moeda, certo? Tudo bem até aí? Se tiver alguma dúvida, basta perguntar. Exemplo 2. Considere o lançamento de um dado comum. Qual a probabilidade de sair o número 5? Letra B. Qual a probabilidade de sair o número par? Então vamos começar pela letra A. Lancei o dado. Qual a chance de sair o número 5? Então, todas as possibilidades são 6. 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Então, existem 6 possibilidades no total. Dessas 6 possibilidades, apenas uma é favorável, ou seja, apenas um é o número 5. Então, eu vou ter que a probabilidade do evento 5, ou seja, de sair o número 5, vai ser 1, que é o caso favorável, dividido por 6, que são todos os casos possíveis, 1/6. 1/6 é uma dízima periódica, né? Vai ser 0,16666666, que é aproximadamente, esse símbolo de igual com o tio em cima significa aproximadamente igual a 16,6%, certo? Então existe aproximadamente 16,6% de sair o número 5, certo? Letra B. Qual a probabilidade de sair um número par? Então, olha, eu tenho 6 possibilidades no total, de 1 até 6. Dessas 6 possibilidades, 3 possibilidades são favoráveis, que é o evento, né? De ser número par, pode ser 2, 4 ou 6. São 3 possibilidades. Então,
a probabilidade do meu evento, né, a probabilidade de ser par, vai ser 3 em 6. 3 dividido por 6. 3/6 eu posso simplificar essa fração, né, dividindo por 3 em cima e embaixo. Então, a gente vai ter 1/2, que é meio, 50%. Então, a chance de sair um número par é de 50%. Como o evento ser um número par, né? Ele só existe duas possibilidades, ou seja, ou o número é par ou o número é ímpar, não tem uma terceira possibilidade. Então, se existe 50% de chance de sair um número par, existe 50% de chance de sair um número ímpar, certo? Mas nem sempre isso significa. Quando eu estou falando que 50% de chance de sair número par, significa que os outros 50% de chance é de não ser par. Como só duas possibilidades, quer dizer que ele é ímpar. Mas se tivesse uma terceira possibilidade, eu não saberia falar qual porcentagem seria para cada um, tá bom? Só toma cuidado nessa definição na hora de poder definir a resposta final ali do exercício. Exemplo 3. Nesse exemplo 3, a gente está falando sobre lançar dois dados simultaneamente. Eu estou lançando dois juntos. Qual a probabilidade de saírem dois números maiores que 4, certo? Então, olha, quando eu lanço o primeiro dado, né, eu vou falar um de cada vez, mas a gente está entendendo que a gente está lançando juntos, simultaneamente, certo? Quando eu lanço o primeiro dado, existe 6 possibilidades para esse dado, né? Pode sair 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Quando eu lanço o segundo dado, a mesma coisa, certo? Então, quando eu vou fazendo os parzinhos ali de quais faces podem sair num dado e no outro, a gente tem um total de 36 faces. Na última aula que a gente viu sobre princípio multiplicativo, né, a gente viu que é possível fazer isso. Se existem 6 possibilidades em um e 6 possibilidades em outro, quando eu estou fazendo isso junto, simultaneamente, eu vou multiplicar essas possibilidades. Então, eu tenho 6 vezes 6, que é igual a 36 possibilidades, certo? Eu não precisaria escrever todas, bastaria calcular quais seriam todas as possibilidades, certo? Entendendo que um é 6, o outro também é 6 e acontecem juntos, então eu multiplico. 6 vezes 6, 36. Então, existem 36 possibilidades no total. Dessas 36 possibilidades no total, a gente quer que no dado pode sair, seja tudo maior que 4. Então, no primeiro dado pode sair 5 ou 6, no segundo dado também pode sair 5 ou 6. Ou seja, duas em uma, duas no outro. A gente tem, então, 4 possibilidades. 2 vezes 2, 4. Que a gente está identificando ali em vermelho quais são essas 4 possibilidades, né? Então, a gente tem ali circulado em vermelho que um dado pode sair 5 e no outro 5 também, um pode sair 5 e o outro 6, ou vice-versa, né? 6 e 5, ou os dois saírem número 6. Então, existem 4 casos que são favoráveis. Portanto, a probabilidade desse evento, certo? Vai ser 4, que são favoráveis, dividido por 36. Essa fração dá para reduzi-la, dividindo por 4 em cima e embaixo. E aí a gente vai ter 1 nono. 1 nono vai ser igual a 0,111, uma dízima periódica, que é aproximadamente igual a 11,1%. Então, a chance de jogar os dois dados e os dois saírem maiores que 4 vai ser de 11,1%, certo? Então, isso daqui é muito bom para a gente poder entender que na hora que eu vou definir qual evento que vai acontecer ou não, certo? Eu vou estar utilizando, por exemplo, eu quero apostar, né? Eu quero apostar em algo. Eu vou utilizar sempre a ideia matemática da coisa, né? O que que eu vou escolher ali naquele momento.
Para isso, eu indico para vocês assistirem um filme muito bacana que se chama Quebrando a Banca. Não sei se vocês já viram esse filme, certo? Ele é um filme que mostra exatamente isso, como utilizar a matemática para poder estar calculando as possibilidades do jogo, né? As possibilidades do que você vai apostar, o que você não vai apostar. Por esse motivo que a gente até brinca, né? Que se a gente for olhar todas as possibilidades, né, a gente não apostaria na Mega Sena. Por quê? Porque na Mega Sena a possibilidade é muito baixa, muito pequena para você ser premiado, né? E aí fica aí de pensamento para vocês e exercício para vocês calcularem qual é a probabilidade de ser vencedor na Mega Sena, por exemplo, certo? Matheus, gostaria de falar? Sim, professor. Você mencionou esse filme e é legal de falar também que esse filme ele retrata uma coisa que não é comum hoje em dia nos cassinos. Eu estou fazendo meu TCC da faculdade relacionado com matemática aplicada no poker. Então, o poker trabalha com muito essa questão de probabilidade estatística e tudo mais. O Blackjack, que é o 21, que é mostrado no Quebrando a Banca, ele mostra a probabilidade de você tá tirando uma carta para ver se você vai fazer o jogo certo ou não, mas ele também mostra muito sobre a contagem de cartas, que hoje em dia, se pelo que eu venho estudado e tudo mais, hoje em dia nos cassinos nos Estados Unidos, em Las Vegas, hoje em dia eles usam 5 baralhos para um jogo. Então, tipo assim, não é aquela probabilidade de 1 em 52, porque no baralho comum são 52 cartas. E para você tirar uma carta seria dividido sobre 52 pela lei de Laplace, né? E como ele usa 5 baralhos, então essa probabilidade aumenta muito. Sim. Então, é a mesma ideia da Mega Sena, né? Na Mega Sena, se eu não me engano, são 60 bolas no globo, né? E dessas 60 bolas, você vai escolher seis, né? Seis números que vão ser possíveis de sair ali, né? Ah, mas a probabilidade. Então quer dizer que a chance é pequena. Não, por quê que a chance não é pequena? Porque cada vez que você tira uma bola, né, essa probabilidade ela se altera para a próxima bola que vai aparecer. Então, é esse cuidado que a gente tem que ter. Por quê? Porque quando eu escolho o número lá e eu tirei essa bola do globo, essa bola não volta para o globo, né? Então, os números que estão restando ali, eles alteram essa possibilidade, né? Essa probabilidade de acontecer. Então, é esse fato que faz com que se modifique. A mesma ideia do baralho, né? Se eu estou trabalhando com tirar uma carta de um baralho com 52 cartas, é uma probabilidade pequena? Pequena. Mas é uma probabilidade muito maior do que eu tentar tirar essa mesma uma carta de um baralho que vai ter, você falou 5 baralhos, né? Um baralho com 5 baralhos, então vão ser 260 cartas, né? Então, é uma probabilidade ainda muito maior do que de 1 em 52. Desculpa, 1 em 52 ainda é muito maior do que 1 em 260, certo? Então, a probabilidade, ela nos dá esse indício, certo? E quando a gente está falando de eventos prováveis, certo? Que são eventos que podem acontecer, não significa necessariamente que vai acontecer, certo? Exemplo, quando você, não sei se já aconteceu com vocês, comigo aconteceu muitas vezes. Às vezes o Google, né, no celular avisa assim, olha, existe chance de chover hoje às 5 horas da tarde, né? E aí, de repente, chega às 5 horas da tarde e não chove. O que que aconteceu? O Google se equivocou? Não. Existia a possibilidade de chover, mas chover, né, é um evento aleatório. Quer dizer que não tem como eu garantir, a não ser que a chance de chuva seja de 100%, que aí a gente está falando de um evento certo,
né? Se a chance for 99% de chance de chuva, não significa necessariamente que vai chover. Existe 1% de chance que fala que não vai chover, certo? Então, quando a gente está falando de eventos prováveis, né, a gente tem que entender que não são eventos deterministas, ou seja, não é certeza do que vai acontecer. Pode ou não acontecer. Lógico que, se eu sair num dia que tem 99% de chance de chover e outro dia que vai ter 30% de chance de chover, é mais arriscado eu pegar chuva num dia que tem 99% de chance de chover, né? Então, é sempre necessário observar para cada caso o que significa essa porcentagem, né? Você tá dentro de uma porcentagem de 30% de chance de chover, é pequena. Mas se você tem 30% de chance de ganhar na Mega Sena, é muito, né? Então, tudo varia de acordo com aquilo que você está observando, ok? Meninas que estão aí participando, parece que a gente tem só meninas hoje. Alguma dúvida?